Olá, pessoal. Hoje eu desci a serra, estou aqui em Santos para poder gravar o primeiro episódio do SST em Dia. Estou aqui com meus convidados, daqui a pouco eu vou falar com cada um deles. É um prazer imenso. Eu sou Alexandre Andrade, sou empresário, hoje eu opero 4 empresas simultaneamente. Sou um entusiasta do empreendedorismo e eu defendo muito que o empresário, antes de começar qualquer coisa, de abrir um CNPJ, ele deveria de ter uma cartilha ou um manual do empresário. Infelizmente, nós não temos. Então, hoje nós vamos falar de algo que me chamou muita atenção nos últimos meses, a partir do momento que eu conheci essa empresa, que hoje é meu cliente de consultoria comercial, e a gente vai bater um papo muito legal. E se você é empresário, se você está pensando em empreender, fica até o final, porque tem coisa que você precisa saber para não poder tomar multa, ter prejuízos e até fechar o teu negócio, tá bom? Então, hoje estou aqui, vamos falar com a LaborMed, que é uma empresa com uma tradição gigantesca na Baixada, e que está chegando agora também em São Bernardo do Campo. A gente vai falar muita coisa aqui, tá? E eu vou começar apresentando esses clientes e amigos e vamos bater um papo gigantesco e vamos falar de algo que, olha, o Edu, você me deixou atento, meu amigo. Vamos Atento. lá. Edu, se apresenta aí para nós. Primeiro, cara, obrigado. Obrigado por ter me convidado para a gente poder estar aqui gravando esse primeiro episódio do SST em Dia. E que a gente vai falar de muitas coisas aqui. Vamos trazer coisas importantíssimas para o empresário, para poder proteger o colaborador dele, que é algo que a gente, né, eu como empresário, eu tomo conta e fico atento o tempo todo. Então, vamos lá. Eu peço que você se apresente primeiro, por gentileza, e depois a gente vamos passando para os demais. Obrigado, Alê. Meu nome é Eduardo, eu sou diretor administrativo e comercial da LaborMed Saúde Ocupacional. É um prazer poder iniciar essa série aí de programas, iniciar contigo, acho que é melhor ainda, né? Uma pessoa que comprou, entendeu, né, como é que a coisa funciona, o que a gente tem que fazer, e é fundamental a gente bater esse papo, mostrar para o empresário como é que a gente tem que fazer para proteger a saúde do nosso trabalhador, para proteger a saúde do trabalhador e do nosso negócio. Né? Então, eu sou empresário também, né? Então, eu presto serviço e prezo pelo serviço acima de tudo, porque a gente tem que entender que a gente tem que proteger pessoas e proteger o negócio. Né? Isso tudo é o que a gente faz melhor hoje, isso tudo é o nosso foco hoje. E vamos bater esse papo, vamos esclarecer tudo isso, esmiuçar tudo isso aqui para o nosso empresário. Bacana, o prazer é todo meu, viu? Doutor Cardoso, grande prazer te receber aqui, a gente começar junto aí. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, por gentileza. Claro, obrigado, Alê. Então, meu nome é Cardoso, eu sou médico do trabalho, como especialidade principal, né? Formado pela Unifesp, e médico formado pela Unifesp e pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Fundacentro, Anante e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Faz mais de 40 anos que eu atuo nessa área de saúde ocupacional. Trabalhei para várias empresas multinacionais, grandes empresas nacionais, e em 1996 a gente criou a LaborMed aqui em Santos. Foi quando eu voltei de São Paulo para cá, né? Sou santista, mas morava em São Paulo. Me formei lá e fiquei lá, né? Voltei para cá em 96 com a proposta de criar aqui uma empresa de saúde ocupacional, uma clínica de saúde ocupacional para assessorar as empresas da região. E desde lá a gente vem fazendo esse trabalho que o Alê conheceu e resolveu nos chamar aqui para falar um pouquinho a respeito. Maravilha. Obrigado, Alê. Imagina, eu que agradeço, doutor. Bárbara, querida, vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Bárbara, eu sou gerente de processo de auditoria da LaborMed. Eu, por conta desses gigantes, sou apaixonada pelo negócio porque eu aprendi tudo com eles. Eu estou no ramo já há mais de 20 anos e é muito
legal, é muito importante para mim ver esse movimento que está acontecendo agora, das pessoas conhecendo mais o nosso negócio, porque a gente faz realmente com muito amor, a gente faz com bastante propósito e muita seriedade, e as pessoas entenderem um pouquinho mais agora, para mim está sendo assim, o melhor momento, acho que da vida, desde quando eu trabalho com isso. Então, obrigada pela oportunidade do papo. Bacana, muito bom, muito bom. Prazer é meu recebê-lo aqui, Bárbara. Vamos lá. Edu, ou o Dr. Cardoso, ou a Bárbara, enfim, quem se sentir mais à vontade, como surgiu a ideia da LaborMed? E eu ainda tenho uma outra dúvida pessoal, tá? De como vocês se conheceram, né? Porque nós temos ainda a Lisete, né? Que também é sócia. E Isso. Que não está aqui, né? Porque está pagando as contas, né? Exatamente. E eu tenho essa curiosidade, meu amigo. Na verdade, o que acontece foi que o meu pai e o irmão dele Isso. são amigos, né? Era o meu pai falecido, amigos, muito amigos. O doutor Cardoso, já com essa intenção de vir para a Baixada, de voltar às raízes, né? Uma vez que ele passou a parte da vida dele fora, em São Paulo. E aí as coisas casaram, né? Meu pai falou, pô, meu filho, ele também estava querendo voltar, eu estava querendo empreender. E aí a gente acabou unindo forças aí para fundar a LaborMed, como ele já falou, em 1996. Nós nascemos uma salinha pequenininha. E tínhamos outros sócios, mas que ficaram conosco por pouquíssimo tempo, por conta... Eram médicos. Tá. E acaba que as agendas também deles, eles não se sentiram confortáveis de continuar por conta disso. Você sabe como é que é todo um negócio quando começa, né? Exige uma dedicação muito grande e tal. Então, essa turma foi saindo aos poucos, não foi dando para eles continuarem. E logo na sequência, a Lisete chega para compor a sociedade e nós estamos juntos aí há 30 anos. Em 11 de junho de 2026, a LaborMed completou 30 anos de atividade, 30 anos de vida, 30 anos de maturidade. Que bacana, muito bom. E me fala uma coisa, a escolha do nicho veio por conta da experiência do Dr. Cardoso ou não? Sim. Na verdade, eu já tinha uma outra empresa semelhante à LaborMed em São Paulo, que atendia poucos clientes lá. Um deles era, acho que posso falar, né? Editora Abril. Claro, claro. Lá na Marginal, né? Em São Paulo. E aí chegou um momento em que eu achei que São Paulo estava muito violenta e muito complicado de se viver. Eu tinha 3 filhos pequenos, a família toda aqui de Santos. E aí a gente resolveu voltar, até por conta da qualidade de vida para as crianças e segurança, né? Teve um ano em que eu fui assaltado 5 vezes. Uau. Falei, não dá. Não né? tem como. Entrar em casa. E aí... Eu também sou fruto dessa expulsão da capital. né? E aí a gente resolveu voltar e eu inicialmente ia trazer a minha empresa de consultoria de lá para cá, para Santos. Tá. Mas aí, como o meu irmão conhecia o pai do Eduardo e o meu irmão, sabendo que eu queria trazer para cá, comentou com o pai dele, né? Falou, por que não coloca meu filho também aí nessa jogada? E aí, em vez de trazer a minha empresa para cá, a gente criou uma outra empresa aqui, que é a LaborMed. Então, a LaborMed até brincava na época, e eu dizia que a LaborMed nasceu já sem fraldas, né? Nasceu já com alguma experiência. Uhum. O PCMSO, na verdade, tinha sido criado em 94, né? Fazia 2 anos, menos de 2 anos, quando a gente criou a LaborMed. Mas a minha empresa de consultoria de lá já existia anteriormente, até o PCMSO. A gente já vinha há alguns anos com ela. Então, a LaborMed nasceu já com uma experiência bastante considerável. Eu, na época, trabalhava na Sabesp e na Scania, além de ter a empresa de consultoria. E aí a gente agregou toda essa experiência e criou a LaborMed aqui. Muito bacana. Gente, PCMSO, calma aí que nós vamos explicar, vamos falar tudo o que é isso aí, tá bom? Vamos lá. São quantos anos agora de história? 30, né? 30 anos de história. Acho que é esse ano, né? Que tá, 11 do 6. Estamos no ano de aniversário, 6, é isso, 26, né? Exatamente. Dia dos Namorados. Gente, olha só. Gente, é uma trajetória de sucesso de uma empresa, né? No Brasil, o empresário conseguir levar, né, manter uma empresa por 30 anos, a gente tem que considerar que é um case de sucesso, né? Onde a cada ano o índice de fechamento das empresas só aumentam,
né? O empresariado sofre cada vez mais por falta de informação, e muitas das vezes, a gente vai falar muito aqui, gente, porque o empresário ele tem que se preparar, o empresário tem que conhecer a legislação, o empresário tem que estar aberto para isso, não é só vender, vender, vender. Precisamos entender de todos os processos. A legislação é o que muitas das vezes matam as empresas. Então, por isso que a gente vai falar muito aqui, claro, né, dentro do nicho de mercado da Labormed, né, porque é um dos pontos importantíssimos que eu estou aprendendo pra caramba aqui. O que vocês devem, o que vocês consideram, o que foi importante para poder manter essa empresa nessa trajetória que, repito, de grande sucesso há 30 anos? Eu acho que os 3 grandes pilares da Labormed sempre foram pessoas, processos e tecnologia. Né? Eu acho que a gente consegue unir esses 3 pilares e a gente consegue fortalecer a empresa cada dia mais, oferecer cada dia mais. Nós trabalhamos com prestação de serviço, né? Então, eu preciso oferecer, eu preciso passar segurança, eu preciso ter habilidades, né? Então, isso tudo eu faço com um pessoal altamente treinado. Então, hoje eu tenho uma equipe fantástica. A Labormed conta com mais de 50 colaboradores hoje, né? Juntando Santos, São Bernardo do Campo. É uma equipe muito preparada, uma equipe que você pode trabalhar de olho fechado. Então, eu que trabalho com a parte do meu trabalho é vender essa prestação de serviço. Eu faço isso com muita tranquilidade, porque eu sei que eu estou vendendo uma qualidade diferenciada por conta das pessoas que estão com a gente. Sim. Pessoas treinadas, pessoas que conhecem o trabalho, que conhecem os processos. Processos vão guiar essas pessoas para entregar um bom trabalho. Um trabalho de performance, um trabalho facilita o caminho, alto, né, Edu? É o que dá a direção, né, cara? Sim, eu consigo ter velocidade, agilidade e qualidade por conta de processos, né? E tecnologia. Sem ter a tecnologia aliada a tudo isso, a Labormed hoje, por exemplo, atende no Brasil inteiro. A Labormed tem clientes no Nordeste, tem clientes na região Amazonas, Centro-Oeste, Acre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Caramba, clientes no Brasil inteiro por conta da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, a gente não teria condições de esticar o braço dessa forma. Né? Então, se o cara tem uma empresa em Santos, mas ele tem uma filial lá no Amazonas, por exemplo, é atendido pela Labormed tranquilamente. Sim, eu tenho clientes do ramo portuário que tem unidades em todos os portos do país e nós estamos com ele em todos os portos do país, graças à tecnologia, graças à evolução que a tecnologia nos oferece. Então, aliar esses 3 pilares nos fortalece e nos dá condições. Então, eu tenho uma base muito forte hoje, graças a gente ter isso em mente já desde da criação da Labormed. Muito legal, cara, muito legal. Bom, e assim, eu vendo há mais de 30 anos e nada melhor do que você vender algo que você confia, né? Que é exatamente o que eu estou falando acredita, aqui. Com certeza. Porque, poxa, ele conhece, sabe, e eu, gente, estou conhecendo a Labormed e realmente é fantástico. O processo dos caras, assim, Pode falar, doutor. Queria dar também a minha opinião a respeito disso, né? Por que a gente está há tanto tempo durando no mercado. Claro. Né? Então, além de tudo isso que o Edu falou, que obviamente que é verdade, né? E o fato de a gente estar aí com todos os processos informatizados, todos os programas de saúde ocupacional informatizados, prontuário digital, atendimento através de rede de prestadores, todo os nossos programas baseados em servidores na nuvem, então fácil de ser acessado de qualquer ponto do país pela internet. Além de tudo isso, eu acho que o que garantiu de fato que a gente persistisse no mercado até hoje é uma coisa que a gente não abre mão, que é duas coisas, né? A questão ética e a questão técnica. Né? Bacana. Como eu falei, a minha formação ela é em medicina preventiva e medicina do trabalho e é a minha especialidade principal. Eu não sou um cardiologista que faz também medicina do trabalho, eu sou um clínico geral com especialização em medicina preventiva e medicina do trabalho. Então, eu prezo muito a questão técnica. Né? Não acho que a gente deva fazer medicina do trabalho ou saúde ocupacional de maneira geral como se fosse alguma coisa de segunda linha na medicina. Não é.
é de primeira linha e é extremamente importante, porque impacta a saúde das pessoas, né, dos trabalhadores, e todos somos trabalhadores, né, desde o início, preventivamente, evitando que as doenças se estabeleçam. Quando você faz medicina do trabalho como medicina preventiva, você não trata só do acidente de trabalho ou da doença que ele pode adquirir em razão de algum agente que está presente no ambiente de trabalho. Você trata da saúde do trabalhador. Você vê esse trabalhador pelo menos uma vez por ano, você avalia toda a saúde dele, encaminha para tratamentos, promove a vacinação desse trabalhador, checa se a vacinação está em dia, corrige hábitos ou tenta corrigir hábitos inadequados para prevenir doenças. Você está fazendo medicina, você está fazendo medicina preventiva. Né? Então, é extremamente importante, no meu entender, a medicina do trabalho e a gente preza muito para que ela seja feita do ponto de vista técnico com a maior correção possível. Além disso, a gente sabe que a gente está atuando com uma população, com um segmento e com um assunto que ele é muito polêmico, porque tem um contencioso sempre aí envolvido, né? Que é essa coisa entre o capital e o trabalho. Né? Muitas empresas e muitos trabalhadores veem essa relação como sendo uma disputa e não um ganha-ganha, uma situação em que todos podem sair com alguma vantagem, né? A saúde da empresa e a saúde do trabalhador. Na verdade, a medicina do trabalho e a saúde ocupacional vai cuidar da saúde do negócio, além de cuidar principalmente da saúde do trabalhador. Né? É claro. De mãos dadas, né? Não. Então, a gente procura sempre ser muito ético com relação a isso. Tanto que a gente nunca teve um processo nesses 30 anos em razão de imperícia, ou de imprudência, ou de negligência, ou de alguma coisa desse tipo. Porque a gente tenta fazer o melhor possível e da forma mais ética possível. Eu acho que isso nos ajudou muito. Bacana. Com certeza. Tenho certeza. E ainda, eu vou além, aí só complementando, fora o ambiente de trabalho, isso até se estende à família. É lógico. Porque se o trabalhador se acidenta por falta de orientação, né, por falta de até de fiscalização, vamos dizer assim, isso aí vai se estender para a família dele, vai causar um prejuízo aí para todos, né? E eu acho que o empresário ele tem que ter esse olhar, sim, de cuidado, tem que entender se existe a legislação, se existe um profissional, um médico profissional para poder cuidar, ou um engenheiro para poder dar uma orientação, para poder cuidar do ambiente, é porque é para uma proteção mútua, tanto para o trabalhador quanto para o empresário, para a empresa, para o negócio dele, né? Bacana. E pessoalmente eu acho que uma das coisas que faz com que a gente dure, que a gente persista, mesmo quando tudo fica muito difícil, por exemplo, a pandemia, foi um momento bem delicado para o país inteiro, né? É que a gente acredita muito nisso. A gente acredita que essa legislação ela existe para fortalecer esse laço, essa parceria entre empregador e empregado, e a gente acha que a gente cuidar dessa relação vai trazer benefício para todo mundo. Inclusive para a gente também. É claro, não, com certeza. Eu concordo plenamente. Acho que é isso. E o que é legal aqui é que a gente um complementa o outro, né? O que pensa, o que se defende. Eu acho que isso que é fantástico. E isso eu acho que também foi o que fez vocês estarem até aqui e com certeza vários outros anos, né? E vamos lá, agora tem uma outra pergunta do São Bernardo do Campo, meu amigo. São Bernardo do Campo, né? Você vê? Se estenderam, saíram, Sim. subiram a serra. Como eu vinha falando, a gente hoje atende no país inteiro por intermédio de um sistema, por intermédio da inteligência e da tecnologia. A gente consegue atender. Por que você foi firmar o pé em outro lugar? Qual é a necessidade disso? A gente já tínhamos clientes em São Bernardo, né? A Labormed atingiu um nível de maturidade que nos permitiu pensar nesse plano de expansão, né? Porque quando você atende da forma que a gente atendia, que a gente atende ainda no Brasil inteiro com clientes locais, você não tem condição de estender muito essa malha, né? Então, como a Labormed tem hoje essa maturidade, processos muito bem definidos, eu consigo replicar isso e consigo fazer esse sucesso em outros lugares, nós nos sentimos muita vontade de crescer. E eu acabei firmando, por acaso, uma parceria bacana com o sindicato lá em São Bernardo e comecei a ir mais para lá, que foi o CIPAM, o Sindicato da Panificação. Tá. Eu já tenho uma parceria com o Sindicato da Panificação de Santos, firmei uma parceria com o Sindicato da Panificação do ABC, que fica em Santo André.
numa das feiras da vida. Sim. Nós nos conhecemos, conheci o presidente, o sangue bateu, como Muito diz. bom. É isso O aí. sangue bateu e a gente, com essa parceria, eu comecei a visitar mais a região e entender a grandiosidade da região, que é o Grande ABC, né? Dentro disso, eu comecei a me aprofundar um pouco mais e comecei a perceber que a Labormed tinha um espaço, que a Labormed tinha uma condição de vender um diferencial nesse local, que a Labormed tinha como apresentar um algo mais para o empresário da região, né? Que são as coisas que a gente hoje começa a trabalhar com mais gestão, né? Muito além de vender documento, um trabalho cartorário, vamos dizer assim, né? Que muita gente faz. Que muita gente faz ainda. A Labormed já não está mais nesse patamar. A Labormed hoje quer trabalhar com gestão, a Labormed quer oferecer ferramentas para o profissional de RH, que é o profissional que lida com a gente, né? Muito mais do que o empresário. O empresário tem as questões que ele tem que resolver e quem trata com a gente, quem que lida com isso. São os profissionais de SST, quando a empresa tem um profissional de SST, e o RH. Né? Então, a gente está muito mais preocupado, a Labormed está muito mais preocupada hoje em oferecer ferramentas para esse profissional, oferecer gestão para esse profissional, tirar das costas dele um peso que hoje existe de trabalho, de oferecer dados, de oferecer informação, né? De ajudar na gestão diária, de ajudar na implantação automatizar todo o processo que ele tem hoje manual. Né? A gente tem condições de oferecer muito disso para o profissional. Então, como eu comecei a perceber que, apesar da grandiosidade da região, que apesar você tem lá polo industrial, você tem em Mauá, você tem polo em São Bernardo, você tem grandes Diadema também Diadema, tem, né? grandes empresas, grandes Santo indústrias. André, tudo ali pertinho. E eu senti que esse pessoal tem essa carência, sabe? Legal. Que o trabalho lá ainda é muito cartorário na minha área. Então, eu falei, Embora também haja vários concorrentes nossos, sim. Não digo nem concorrentes, né? Mas empresas afins, né? De saúde e segurança no trabalho muito sérias na região, que também fazem um trabalho muito bom. Tá. Né? Tem, mas a região é muito grande. Tá, deixa eu trazer aqui. Vamos trazer pro leigo. Quando vocês falam a prestação de serviço cartorária, é quando faz o básico, é isso? Papel, entrega o papel para o cliente, emite atestado. Só cumpre ali. O basicão e não tem o cuidado efetivo com o humano, vamos dizer, seria isso? Não tem o cuidado e não oferece ferramentas, não oferece gestão, não oferece possibilidades. Aquilo que eu preciso que as pessoas entendam. A Labormed hoje tem condições de tirar Quando eu falo tirar o peso das costas do RH, é tirar muita coisa manual que o RH faz. Tá. Né? Muita planilhinha que o RH precisa fazer para fazer controle de vencimento de exame, tudo isso de EPI, coisas que a gente hoje já oferece há tempos informatizado. Legal. Né? Feito por nós, já pronto. E outros relatórios, outras ferramentas de gestão que a gente pode oferecer. E dentro de um contexto, né? Conversando com outras coisas, porque não é pecado. Eu acho que eles ficam meio no escuro. Se você pergunta, não sei, eu acho que eu tenho, porque eu tenho esse arquivo, porque eu tenho esse papel, e eles não sabem conectar isso tudo para entender como que a coisa acontece de forma bem integrada, né? Na verdade, Alice, eu posso dar aqui um pitaco, o empresário e o RH, obviamente, eles têm que entender alguma coisa de saúde ocupacional, mas eles nunca vão dominar SST nos detalhes. Né? Por outro lado, a obrigação de fazer com que os programas de SST funcionem e não sejam cartorários, como o Eduardo falou, é dele, é do empresário e dos prepostos dele, do RH principalmente. Né? Só que como não há esse conhecimento por parte deles, muitos dos programas que a gente elabora vão para a gaveta e ficam lá para apresentar para o fiscal, porque muitas vezes eles entendem que é isso que tem que fazer. Né? Então, qual é o nosso trabalho? É orientar que não é assim. Há uma série de responsabilidades que são da empresa. O programa está dizendo ali exatamente o que ela tem que fazer, né? Gestão do programa, acompanhar a execução daquilo que foi proposto ali, ver se houve efeito ou não. Se não houve efeito, reavaliar e
refazer, reprogramar outra medida, não é, que tenha efeito, né, que de fato tenha um impacto na saúde do trabalhador. Quer dizer, é um programa vivo, não é um documento para pôr na gaveta que o cliente recebe, né? E a gente oferece para ele não só o programa, como as ferramentas para que ele faça esse acompanhamento. Tá. Desculpe, esse acompanhamento. Mas se o cliente não fizer, esse programa vai ficar manco, né? Não vai ter sucesso. Sim, vai ficar faltando alguma coisa ali. E eu quero complementar no seguinte, cara, a estrutura de vocês. Vocês estão de parabéns, né? Se a gente vai em São Bernardo, eu sou muito de experiência, de ambiente. Eu, Alexandre, eu observo muito em relação a isso. O conforto que vocês entregam para o colaborador que vai até lá para poder fazer os seus exames, a parte de estrutura de consultório mesmo, é a coisa mais linda, gente. Eu sou suspeito de falar porque eu amo aquele lugar, né? É muito bom, me sinto muito bem quando eu estou lá, porque realmente é lindo, é maravilhoso, né? O lugar é muito bacana. Santos, toda vez que eu chego, eles estão mudando alguma coisa, estão inovando alguma coisa, estão reformando alguma coisa para o bem-estar também do cliente. Então, aí eu dou um testemunho meu particular aqui para vocês, parabéns, porque a estrutura que vocês oferecem na LaborMed, física, eu digo agora, né? Física, porque isso é muito importante. Cara, eu já fui CLT, então você também chegar para poder fazer um exame, ser mal atendido, num lugar ruim, num lugar sujo, estrutura ruim, não é bom para ninguém. Então, quando o colaborador, tenho certeza, chega lá na LaborMed, Bárbara, tanto no Unidade Santos quanto no Unidade São Bernardo do Campo, ele fica muito bem acomodado, confortável, porque a estrutura que vocês oferecem, o cuidado que vocês têm, estão de parabéns, tá? Só uma coisinha, vamos lá. SST, Saúde e Segurança do Trabalho, Exatamente. é isso? Vamos Isso lá, aí. vamos deixar aqui as nomenclaturas trazer, claras no popular. A sopa aqui de pra letrinha, galera. né? Exato. Todos os pesos. Nossa, é muita É isso aí. coisa. Eu vou fazer daqui a pouco uma pergunta, mas eu quero, diante disso que o Dr. Cardoso trouxe, nós, empresários, nós normalmente, Bárbara, nós temos o costume de nos apoiarmos no contador. Tá? E assim, eu posso falar de contabilidade porque nós já chegamos a ter 92 clientes de contabilidade na agência. Então, eu sou muito confortável, tenho muita base para poder falar. E o contador, ele não consegue, gente, o contador, o que de fato é a especialidade dele é o contábil. Aí a gente vai lá e entrega um monte de coisa para o cara. Vou falar até de outro mercado, por exemplo, registro de marca, que é algo que é de extrema importância para as empresas, e o contador, no meu ponto de vista, deveria de pontuar um pouco melhor, não faz. A parte de saúde e segurança do trabalho, não é que ele não vai fazer, ele vai fazer, mas se o empresário não tem um contato com uma empresa especializada como a LaborMed, vai ficar a janela aberta. O que acontece é o seguinte, né? O empresário realmente, com aquilo que você falou, ele usa essa grande muleta que é o contador. E o cara tem que ter um guarda-chuva imenso do que trata de legislação. Eu acho que sim, ele tem que entender a legislação e tem que orientar o cliente dele. Você precisa procurar uma empresa séria, porque você precisa implantar isso. Não é o contador que vai fazer. Não é o contador que vai pilotar, e ele nem teria como. Isso é uma coisa que você tem que trazer para dentro de casa, né? O que o Dr. Cardoso falou. Só se o contador criar uma empresa de... Senão não, mas cabe ao contador, e os clientes precisam entender isso, orientar. Mudou a legislação, você precisa atender, tá aqui, coisa nova, procura o seu parceiro de medicina do trabalho e vai. Então, isso acontece muito com uma questão nova que a gente vem vivendo aí há um bom tempo, que é a nova forma de escrituração digital do governo, né? Que entrou folha de pagamento, entrou as questões de SST. Então, todo mundo acha que o contador faz tudo isso. Não faz. Ele faz a parte dele. A parte dele que é folha. Ele não entram as janelas que ficam abertas. Exatamente. Ele não tem que a gente tem que procurar alguém pronto. Exatamente. Né? Ele pode ter um programa que envia? Pode. Isso a gente vai entrar mais para frente, mais minuciosamente. Mas ele não vai saber observar
o que está sendo enviado, por exemplo, né? Em questão de risco. Se está completo, se está correto, né? Completo, se está correto, se está concatenado com o atestado que está sendo emitido. Então, não adianta, não é expertise dele. Então, não adianta querer cobrar isso do contador. E assim, gente, a equipe que vocês têm, né? Tem o Dr. Cardoso à frente, mas tem engenheiro, né? Tem muita coisa ali, não tem técnico de um monte de coisas ali para poder realmente mapear a operação da empresa e pontuar todos os cuidados, né? Para que tenha a saúde e a segurança do trabalhador, né, doutor? Eu vou fazer uma pergunta agora. Eu gostaria de saber os principais. Agora vamos entrar de fato, né? O que a Labormed presta. Quais são os principais serviços, Edu? Os carros-chefe, os principais serviços que a gente pode enumerar hoje, eu posso dizer que é aquilo que a gente chama de começo de tudo. Uhum. Né? O mínimo que o empresário tem que ter hoje implantado dentro da empresa dele e qualquer empresário, né? Seja o cara da indústria, seja o operador portuário, seja o dono da panificadora ou o dono do bar. Qualquer empresário ou a escolinha vai ter que ter esse pacote mínimo implantado dentro da empresa dele, que é o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, o PCMSO. Tá. O PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Esses dois programas instituídos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, PGR NR1, PCMSO NR7, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Tá? Então, isso é o princípio de tudo, né? É ali que abriu o guarda-chuva. Ali que abriu o guarda-chuva. É ali que nós vamos conhecer a empresa, é ali que nós vamos fazer um raio-x dessa empresa, saber que risco existem lá dentro, saber quem está exposto a esse risco, aonde está esse risco, qual a intensidade desse risco, qual a probabilidade desse risco acontecer, se ele é um risco alto, baixo, se ele é um risco desprezível, como que nós vamos trabalhar com a saúde do trabalhador face ao risco que ele está exposto, quais são os protocolos que nós vamos instituir para atender esse trabalhador, para cuidar da saúde desse trabalhador. Como tudo que a gente já falou aqui, o nosso objetivo é que ele saia de casa saudável, volte para casa saudável. Né? Então, essas ferramentas, esses programas vão garantir isso para a gente. Então, aqui nós vamos conhecer. E daqui, dependendo do risco que for encontrado, dependendo da intensidade desse risco, dependendo do que a gente encontra dentro da empresa, outras necessidades poderão acontecer. Ele vai ter que fazer alguns outros laudos, atender outras normas do Ministério do Trabalho ou outras normas existentes para que regulam a segurança do trabalho. A Previdência, né? Previdência. Então, eu vou entrar na Previdência, nós temos que fazer também disso tudo a parte da Previdência, porque nós temos que fazer a mensageria para o E-Social. Hoje, tudo que a gente identifica riscos e a gente cuida da saúde do trabalhador, dados têm que ser enviados para o Ministério do Trabalho. Como na Folha. Né? A folha de pagamento hoje ela vai através do E-Social, que é um portal do Ministério do Trabalho, Receita Federal e Previdência, é um portal do governo federal, e essas informações todas são enviadas para o governo federal. Então, a folha já sobe através de eventos, e existem os eventos que sobem da segurança e saúde do trabalho. Tá? Esses eventos hoje são muito mais voltados para a Previdência, porque a Previdência precisa saber se a empresa tem alguma função que tem direito a receber aposentadoria especial. O que seria esse evento, Edu? O evento ele é exatamente informar risco, informar os exames que você está fazendo. Nomenclatura de evento. Nomenclatura de evento. A gente está falando de E-Social, mas só para entender, evento, na verdade, seriam informações, né? Que a gente manda. Então, informações. Dados, né? Então, chamam eventos. Então, você tem a Estruturado, carteira do modelo. trabalho, é um evento. Evento S, bababá. São eventos do E-Social. O E-Social que criou essa denominação. Cada informação que você sobe lá é um evento. Cada tipo de informação. Cada grupo de dados, né, num formato estruturado que o governo, né, padronizou para o Brasil inteiro. Daí... É um evento. Então, e, gente, isso tudo tem que subir, tem que informar o governo de tudo que está acontecendo. Tem que informar. Então, hoje a fiscalização digitalmente. É digital. É uma fiscalização digital. Não é mais o Ministério do Trabalho batendo na tua porta, quero ver teus documentos. É você mandando os documentos do Ministério do Trabalho num prazo X, que você tem prazo para tudo, né? E você mostrando para o Ministério do Trabalho se você está com a casa em ordem. No seu ambiente. Se você não mandar, quer dizer que você não está com a casa em ordem.
Basicamente é isso. Então, você tem que mandar, os eventos têm que subir, os eventos têm prazo para isso. Tá. E os eventos, para a gente poder montar, criar os eventos dentro do nosso sistema, a gente precisa dessas informações, né? Que são oriundas dos programas e do laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT, que é um trabalho... Aí o laudo técnico, ele é previdenciário. Ele não é como o Programa de Controle Médico e o PGR, que são do Ministério do Trabalho. Tá? Peraí que nós vamos chegar lá. Isso. Vamos, Então, esse é o nosso carro-chefe hoje. É esse pacote básico Só que a empresa tem que voltando um começar pouquinho no a partir daí, entendeu? acho que só voltando um pouquinho no começo para ficar um pouco mais fácil de entender, as empresas precisam fazer o gerenciamento dos seus riscos e gestão de saúde dos trabalhadores. É isso. Quais as ferramentas, quais são os serviços que a gente organizou ali como principais para ela começar a mexer nisso? Então, de onde a gente começa a puxar o fio? Que aí são esses programas que o Eduardo começou a falar. Então, PGR e PCMSO, é isso? E o Isso. LTK. O PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, ele tem exatamente o objetivo de identificar riscos existentes na empresa, aonde estão esses riscos, para quais funções estão, que funções estão expostas a esses riscos, quantificar esses riscos, identificar se esses riscos, qual é a probabilidade desse risco acontecer e qual a severidade desse risco. Fazer um cruzamento disso para determinar se esse risco é médio, baixo, alto, né? Então, o PGR ele é composto pelo inventário de riscos, que é onde exatamente nós vamos colocar todos esses, elencar esses riscos, identificar todas essas qualidades que eu coloquei agora, e a partir desse inventário, um plano de ação. O que eu tenho que fazer? Então, o que o empresário tem que... Porque não adianta eu falar para ele que ele tem risco. Eu tenho que falar para ele, você tem risco e você tem que fazer assim, assado, frito e cozido. Você tem que dar treinamento, você tem que comprar EPI, você tem que mudar processo, mudar alguma coisa. Então, isso vai no plano de ação. Quando o Dr. Cardoso falou lá atrás de gerenciar, de não engavetar, é aqui. É aqui, no plano de ação. Porque não é adianta eu ter ciência e só deixar lá o negócio. Você só gastou dinheiro para... Entendi. Aí vira cartorário. Ah, tá. Aí vira um documento que vai lá para a gaveta e se alguém me pedir, eu mostro. Entendi. Mas não é assim. Você tem que implantar, você tem que verificar se valeu, foi eficaz o que você implantou, né? Tudo isso dentro do sistema PDCA. Então, você planejou, você vai desenvolver, você vai controlar, você vai analisar. Então, isso tudo é implantação. Implantação é melhoria, porque você precisa entender, o empresário precisa entender que ele tem que ter um ambiente saudável. O ambiente saudável gera pessoas saudáveis. Tá. Se você não tem um ambiente saudável, você não vai ter pessoas saudáveis. E não vai ter um negócio saudável. E não vai ter um negócio saudável. Então, para ter um ambiente saudável, você tem que implantar. Legal. Você tem que implantar aquelas medidas que foram propostas dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR-NR1. E tá? tudo isso, você pega o PCMSO, você pega o PGR, você pega o LTCAT, você pega, nós não falamos, nós provavelmente falaremos, os laudos de insalubridade, de periculosidade e tudo mais, e coloca isto junto. Como é que chama tudo isso? Chama-se GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, o que a NR1 diz hoje é isso. As empresas têm que fazer o seu GRO, seu Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nos aspectos da medicina, nos aspectos da segurança, nos aspectos previdenciários até, né? Então, a gestão tem que ser, como o Eduardo falou, do plano de ação do PGR, mas não só isso. Também a gestão do que está acontecendo na medicina do trabalho, se os exames estão sendo feitos nos trabalhadores, o resultado desses exames, se melhorou, se não melhorou o perfil de saúde daquela população, né? Tudo isso chama-se GRO, e a empresa tem que ter esse GRO escrito como, e um dos itens primeiros é uma política de saúde e segurança que a empresa tem que escrever. O nosso negócio se pauta pelos seguintes princípios e pela seguinte política. Tá. Né? E isso a Labormed entrega? Faz parte desse... O GRO, sim. Na verdade, o que a gente faz é o GRO, todo ele. Agora, definir a política da empresa é uma questão que cabe à empresa, né? Obviamente, a gente discute isso, a gente sugere, mas a redação final dessa política é da empresa. Interna. Agora, o GRO, a gente entendi. providencia todo ele. Claro. Uma coisa muito importante hoje, para que a gente saia do cartorário, passe para a gestão efetivamente, é a parceria. A minha equipe tem que ter uma parceria muito afinada com a equipe do meu cliente, né? Eu chamo de cúmplice.
Tá. Uma publicidade, como se eu tivesse uma cadeirinha da Labormed do lado do RH. Essa parceria vai garantir isso. Por quê? Porque o RH não vai fazer sozinho. Não tem como. Ele não tem conhecimento para isso. Então, ele precisa da Labormed dando apoio. É isso que a gente consegue fornecer hoje, que o empresário precisa enxergar, que a gente pode dar um apoio para que ele possa tocar as questões que são dele, sim, a responsabilidade é dele, mas a gente está ali para dar o apoio técnico, né? Para dar o apoio que ele precisa para as questões que são mais profundamente técnicas e que ele não vai conseguir fazer sozinho. Né? Muitos deles não têm hoje um técnico de segurança contratado Sim. dentro da sua estrutura. Né? Tem o profissional de RH que vai pilotar aquilo. Então, a gente tem que dar esse apoio e tem que ser parceiro. Quando a gente consegue ter essa parceria muito bem afinada, e graças a Deus a gente tem, né, Bárbara, com muitos dos nossos clientes, a Bárbara que pilota muito dessa operação, a coisa flui, a coisa tem sucesso. A gente consegue ter um sucesso maior. Legal. Tem bastante desinformação no mercado. Então, um dia um cliente veio com a gente com uma informação de Google que não era de nenhum site oficial, uma informação completamente errada. Então, tem muita dessa parte educativa da gente realmente guiar o cliente aonde ele precisa navegar ali para que esse GRO seja feito, né, de uma forma completa, integrada, porque são mais de 38 normas. Como que eu sei quais se aplicam ao meu negócio? Você sabia disso? Entendo. Não são todas que se aplicam para todas as empresas. Algumas são de ramos de atividade específicos, algumas são para algumas atividades específicas dentro, né, da empresa. Então, para a empresa poder saber o que ela tem que fazer, ela precisa de alguém que entenda do negócio e que ela confie. Então, quando a gente fala dessa cadeira do lado da RH, é para a gente confiar na gente, a gente vai te guiar o que você precisa fazer para realmente a coisa ser feita de forma correta, porque tem muita informação errada por aí, nas páginas de internet, né? A galera que quer vender. Nos Instagrams da vida. Nossa! Ou seja, vocês vão dar uma direção como especialista e não no achismo ou com informação que está de maneira aleatória aí na internet, que a gente sabe muito bem, né? Exatamente, está cheio de fake, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, aí eu não sei quem que vai me responder. A partir de quantos colaboradores que o empresário precisa ter esse cuidado? Não tem um número mínimo. Defina colaborador. Primeiro que, assim... Alguém que trabalha e que você não pode... fora o empresário. Você tem que cuidar da saúde de todo mundo. Tá. Você pode ter um funcionário e você ter uma indústriazinha química. Tá. Então, Não se eu faz tenho sentido, né? uma atendente, Você tem que cuidar. eu preciso. Sim, você tem que ter o PCMSO, você tem que ter o PGE. Preciso informar isso tudo pro governo. Você tem que avisar, nem que for, não tem o risco. Ok, de qualquer Você forma... tem que avisar, não tem o risco. Até porque indo Tem por uma visão... tratamento diferenciado, né? Tá. Dependendo do número de empregados, tipo da empresa, Claro. Tipo de se é vínculo. MEI, se é uma pequena empresa, se é uma grande empresa, média, tipo de vínculo, como a Bárbara falou, mas todo mundo tem que fazer alguma coisa. Você pode ter um menor encargo, se for um MEI, por exemplo, mas você tem que ter o teu PCMSO, você tem que estar dando a informação para o governo e assim vai. E até agora falando do ponto de vista do empresariado mesmo, né? Nós, em todo tempo, precisamos cuidar do nosso negócio, proteger o nosso negócio. E até aqui a nossa conversa, pelo que eu estou entendendo, é até uma forma de eu me proteger de uma possível ação, né, trabalhista. Então, por exemplo, óbvio. se caso eu seja acusado de algo, essas documentações também vão me servir para poder me proteger? Vão servir para você, vão servir como defesa para você. Nós temos uma ampla... Tudo que você faz, tudo que você implantou. Você não tem ali o seu programa para implantar. Então, assim, Seu plano de ação, o né? plano de ação ali, você teve um acidente, aconteceu um acidente, mas você foi negligente? Não, eu dei o treinamento, eu dei o EPI, eu faço o diálogo diário. Então, você tem ali ferramentas que, uma vez que você implanta tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que a gente definiu ali, tudo aquilo que ele precisa implantar, que ele faz exames, que ele deixa tudo redondinho dentro da empresa dele, a probabilidade de escapar pela mão dele e dele ser acusado de uma negligência, vamos dizer assim, que é o que pode acontecer, se torna mínima, porque ele vai ter como se defender, ele vai ter como mostrar que não, que aquilo foi um acidente, que aquilo saiu do escopo por algum motivo, mas que a proteção existe, que está tudo ali dentro dos conformes, né?
Legal, bacana. Eu queria que vocês me explicassem um pouco o que começa primeiro. É um PGR ou PCMSO dentro de uma empresa? Todas as empresas precisam desses dois serviços ou não? Desses dois cuidados ou, enfim, eu não sei exatamente o nome. Na verdade, o PCMSO está dentro do GRO, assim como o PGR. Você pode até dizer que o próprio PCMSO está dentro do PGR, né? Porque uma das coisas que o PGR tem que analisar e colocar no seu plano de ação é o acompanhamento também da saúde dos empregados, se está sendo feito de forma correta ou não. Né? Tá. Então, tudo começa, na verdade, pelo PGR. Mas o PGR ele tem que ser startado junto com o PCMSO. Isso não tem como fazer em momentos diferentes. Do PGR vem a informação para o PCMSO sobre quais são os riscos a que cada trabalhador está exposto, e aí o PCMSO pode fazer o seu planejamento do acompanhamento de saúde, tanto como vai ser a consulta do admissional, do periódico, do mudança de risco, demissional, etc., quanto quais exames laboratoriais, o de imagem, vão ser solicitados. Né? Você não vai... os exames que se faz para o PCMSO não são, nem podem ser, exames aleatórios. São exames voltados para os riscos, e tem que ser exames que tenham capacidade de acompanhar e quantificar o efeito do risco na saúde do trabalhador. Então, não pode ser qualquer exame. Né? E quem vai me dizer que exames eu, médico, vou ter que determinar é o risco que o PGR aponta. Então, o PGR aponta o risco, eu analiso aquele risco, faço meu protocolo clínico e laboratorial e de imagem, ou outros exames, e aí o PCMSO começa a rodar. Então, essas coisas são... Posso ser polêmica? Opa, Posso vamos ser lá. polêmica? É claro. Dito isso, não existe exame avulso particular. Eu ia falar isso agora. Não Óbvio. existe. Paga R$50 lá para fazer o exame. Da onde o médico tirou aquela informação que ele colocou no ASO? Veja bem, depois de tudo que ele falou agora, você acha possível emitir um atestado, dizer que o cidadão está apto, sem saber que risco ele está se expondo? Como é o ambiente de trabalho dele? Como é o ambiente de trabalho dele? O que ele vai Base fazer? na- dentro Só do- porque... Ah, é caixa, movimentos repetitivos. Entendeu? Isso está na própria norma Pera um pouquinho. regulamentadora. Se vocês trouxeram isso aqui à tona, é porque isso é algo que acontece. Muito. Então, como é que é? A pessoa... Já foi muito pior. Já foi. É, Já mas foi é muito quem é pior. que faz isso? A empresa que pede o médico o laudo, é isso ou não? Isso é uma Ou prática é o antiga. Isso é uma próximo- prática antiga. Ou é o próprio colaborador que Isso pede? é uma Eu não prática entendi. antiga. É a famosa venda de É uma atestado. venda de atestado. Você vai lá no endereço X e aí você vai lá, passa pelo médico com uma guia e ele vai preencher com os dados da outra empresa e dizer que você está apto considerando a função, mas ele pega muito por ramo de atividade. Então, Entendi. todos os caixas são iguais, todos os frentistas são iguais, todos os pedreiros são iguais, e você ignora completamente o ambiente de trabalho dele. Entendi. Você não tem informação de risco e você está dando um hábito bem irresponsável lá. Antes, Fui muito polêmica antes agora. do e-social, Não, muito isso bom. acontecia com mais frequência. Só que como o e-social amarrou isso, você tem que mandar o evento de risco, que é o S2240, você tem que mandar o ASO, que é o S2220, eles têm que estar concatenados. Você não pode subir um evento de risco S2240, você perguntou que era evento, é uma Tá, coisa bem clara. ok, Você uma vai subir, informação, você vai... ok. Eu vou cadastrar o risco no meu sistema, ele vai gerar um evento. Então, Alexandre, ele é mecânico e ele está exposto ao risco ruído. Eu vou subir isso, um evento disso para o e-social. E eu vou subir o atestado do Alexandre. Se eu coloquei que você tem ruído, subentende-se que eu vou cuidar da saúde auditiva do Alexandre. Ok. Logo, eu vou ter que fazer o quê? Uma audiometria, pelo menos, para o Alexandre, junto com o exame clínico. Isso vai ter que estar concatenado. E você sobe essa informação desse exame também para a plataforma? Você sobe o ASO. E no ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, aparecem ali relacionados todos os exames que foram feitos. E todos os riscos ao que o trabalhador está exposto. Uau. Então, hoje, o governo tem essa informação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, Previdência, tem a informação de, para cada trabalhador, a que riscos está exposto, quando, em que período e que exames foi feito. E se foi feito ou se não foi feito. Então, hoje, quando você tem uma fiscalização na sua empresa, o fiscal já pode vir e virá com todas as informações na mão.
Então, Se fez hoje o exame a do fiscalidade... trabalhador, se não fez, está tudo. tudo lá, então. Sabe doutor? Tá tudo lá. Esses são os eventos do E-Social Tá. que a gente tem que subir. Só voltando um pouquinho, o PGR, então, ele seria um raio-x do meu negócio. Isso. Exatamente. E o PCMSO são as indicações das ações necessárias para serem executadas, Não, o com PC particularidade ou não? Não, o PCMSO, o PGR é um raio-x, como você falou, do teu negócio, e o PCMSO é um raio-x da saúde dos seus trabalhadores. O PCMSO é o controle médico da saúde. Então, todos os exames que foram feitos, todas as consultas que foram feitas, o resultado está apto, não está apto, Tá. piorou a saúde dos trabalhadores ou melhorou a saúde dos trabalhadores em relação aos riscos nesse período. É um prontuário. Cada trabalhador tem o seu prontuário médico individualizado, que o médico coordenador, que agora não se chama mais coordenador, é o médico responsável pelo PCMSO, tem que guardar consigo por 20 anos após a demissão do empregado. Isso é um prontuário médico individual, protegido pelo sigilo médico, como qualquer prontuário de qualquer clínica ou hospital. Mas, além disso, os resultados que vão no ASO, esses vão para o governo federal e ficam lá eternamente nos servidores. Guardadinhos. Só um adendo, a informação ela não vai em documento, por isso que ela precisa ir informatizada. Você não sobe o ASO, você não sobe o PGR-LTCAT, você sobe dados desses documentos. Então, do ASO vai, por exemplo, o nome, o CPF, CRM do médico que examinou, o CPF, CRM do médico responsável, vai o código do exame, vai o código. Então, ele não vai o documento para a pessoa não pensar que vai entrar lá na plataforma e subir um PDF, por exemplo. Não é assim que funciona. Por isso a importância de você ter um sistema preparado e por isso que a gente falou que um dos nossos pilares é tecnologia. Então, desde que começou a questão do E-Social, eu acho que a gente pode dizer que a gente é pioneiro. A gente, em vários eventos, treinamentos, workshops que a gente participa, a gente sempre percebe que a gente está bastante na frente em relação a isso, que a gente entendeu como funciona para mandar informação com a qualidade necessária que o governo precisa, a qualidade do dado, né, digamos assim. Imagina que quando você falou, né? A LaborMed tem uma equipe multidisciplinar, tem engenheiro, tem ergonomista, tem médico, higienista. Então você imagina que nós temos o pessoal da engenharia cuidando do ambiente de trabalho e mostrando para o pessoal da medicina, doutor, aqui tem ruído, aqui esse cara aqui está exposto a químico, a exposição é alta, e o doutor falando, opa, então esse cara aqui eu vou cuidar assim, esse cara aqui eu vou cuidar assado, o protocolo de exames para eu entender se esse cara está sendo afetado ou não vai ser esse e tal, e ele monta o PCMSO. Então nós temos aqui, é aqui que a equipe, é aqui que a coisa se junta, é aqui que um programa conversa com o outro. Tá? Então é um cuidando do ambiente e mostrando quais são os riscos, e o outro, em cima desses riscos, cuidando da saúde do trabalhador. Né? E a gente tem aí, paralelo a isso, o laudo técnico, que é o LTCAT, que vai esmiuçar esse risco para que a gente possa, dentro dos parâmetros do INSS, da Previdência, dizer para a Previdência, esse cara tem direito a aposentadoria especial ou não. Esse risco X, ele está exposto e logo ele tem direito a aposentadoria especial. Então isso aí também, aí entra o lado do colaborador também, porque não é só o cara chegar lá e pedir uma aposentadoria especial, né? Não. Através de toda essa documentação Não, tem que estar exposto. que o governo já está, que a Previdência já está avisada, Exato. já é uma proteção para Ele ele. já não precisa, hoje, ele já não precisa mais fazer solicitações e tudo mais. Porque a informação já vai, o desde INSS 2023 já está lá na base da Então, Previdência. o perfil profissiográfico dele já está preenchido na base do governo. É o famoso PPP, né? PPP hoje, já está lá. Hoje ele entra pelo meu INSS e baixa todas as informações que a empresa comunicou para o governo através do E-Social, que constitui o PPP dele. Quem não está informando está em branco. E tem muita gente. E assim, é obrigação, vai ter multa, sim. E muita gente não está fazendo. Tá? Eu e a Bárbara, eu começo a fazer muitas vezes um trabalho. A minha venda é técnica. Eu não trabalho com varejo, eu não vendo varejo. Eu compre e ganhe. Não é uma venda de impacto, né? Não, a minha venda é técnica. Então, quando às vezes eu estou fazendo um trabalho, eu estou fazendo uma venda, o cara levanta a pulga. O empresário fala, opa, será que estão fazendo isso para mim hoje? Porque todo mundo, não, eu já tenho isso aí já. Mas quando você começa a esmiuçar, quando ele te dá a abertura para você explicar a fundo o que ele precisa ter, ele começa a falar, ué, será que eu tenho isso?
E aí ele fala para mim, fala, eu quero olhar se eu tenho isso. Como é eu tenho isso mesmo? Eu quero ver se eu tenho isso. É fácil ver, entra no portal, você vai ver se foi ou se não foi. Exato. Você tem acesso ao portal, você abre o portal, você vai ver se foi ou se não foi. Né? Então, teve um empresário amigo que falou, cara, eu quero ver isso aí. O cara tem 900 vidas. Nós pegamos 10 pessoas. para ver se ele estava... Foi fazer um check lá. Ninguém. Ah, Não mandou um. Umas Sério, informações bem incoerentes. Assim. Bem, então, assim, isso tá lá. Tá lá. O governo é isso que está indo para Ou seja, o empresário ele acha que, nesse caso aí, ele estava pensando que tinha e, na verdade, ele não tinha, né? E a formação tá lá. Né? Ou não tá. E quando a gente fala da qualidade da informação, um exemplo desse aí, por exemplo, você pegou a gente encontrou uma funcionária administrativa do financeiro que foi lançado um ruído dela acima de 80 decibéis, para quem não, né, acho que era 85, alguma coisa 85 assim. decibéis numa sala de financeiro. Você está dizendo que ela está exposta em que tipo de ambiente, não fazendo audiometria. Então, olha o que você está informando para o governo. Peraí, como assim? E sem contar Financeiro? que gera aposentadoria especial. E, na verdade, se gera foi erro de aposentadoria dados. especial, se gera aposentadoria especial, ele tem que recolher uma alíquota maior na folha de GIORAT na folha de pagamento. Claro, você está gerando para o INSS um cara que vai se aposentar mais cedo, certo? Porque ele está na especial, com um ruído que você gerou, Sim. de um risco seu. Então, esse cara vai se aposentar mais cedo. O INSS vai ter que pagar algo mais para ele, acima de tudo. Como ele vai se aposentar mais cedo, ele vai recolher menos para o INSS, menos tempo. Com certeza. Se recolher menos, o INSS vai querer que você pague também. Então, existe uma alíquota maior que você tem que pagar. E você não está pagando, né, na verdade, porque você também não está comunicando isso. Quer dizer, está tudo É errado. muita coisa. Ou seja, gente, Você vai ter uma precisamos da ação regressiva, LaborMed. né? Vai ter uma, Você vai ter ação uma regressiva do INSS contra você. E hoje existe o DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista. É uma forma com a qual o Ministério do Trabalho se comunica com as empresas hoje. Né? Então, você vai entrar no DET, cadastra lá o e-mail da empresa e tal, e as notificações ou as orientações, ou o que quer que seja que o Ministério queira com você, solicitações, ele vai fazer por intermédio do DET. Tá. Você não vai mais receber o fiscal na tua empresa para ele ficar te pedindo coisa. Tá. É lá. Ele até vai, mas no segundo momento. Mas não, mas quando ele for aí também ele já vai porque você Entendi. não respondeu, não atendeu. As notificações são emitidas através da DET. Então, às vezes você não recebeu por algum motivo o e-mail, a notificação está lá. Está valendo, está contando o prazo. Se você não cumprir, multa. Teve cliente nosso que já recebeu e via DET mandou para a gente a notificação e ele teve que subir as informações também via portal, ou seja, documentos assinados digitalmente, né? Não dá para ser aquela assinatura digitalizada porque ele quer o documento original. Tá. Então, a importância também de seguir a portaria da assinatura digital, que a gente também... Para o documento não ser negado, né? Não ser... Isso é importante a gente pontuar. O cliente LaborMed, ele tem acesso ao nosso sistema operacional. Ele tem login, ele tem senha. Aquilo que ele pode ter acesso, é claro que tem informação que ele não pode, mas o que ele pode ter acesso, que são ferramentas de gestão que a gente comentou lá atrás, né? Que ele vai ter acesso a vários tipos de relatórios e tudo mais. Ele também tem uma nuvem dele dentro do meu sistema, que ele vai ter toda a documentação dele lá, assinada, original, disponível, para que ele possa mandar. E tem acesso àquilo, né? Acesso a tudo, PCMSO, a qualquer PGR, lugar do mundo e a qualquer momento. Qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Todos os ASOS, todos os atestados, todos os laudos, está tudo lá disponível para ele dentro desse ambiente. E nuvem certificada internacionalmente, ele não precisa gastar espaço no computador dele. Exatamente. A que ele não vai ter acesso? Aos dados sigilosos protegidos pela LGPD e pelo sigilo médico. Tá. Então, ele não pode ter acesso ao prontuário individual do trabalhador. Isso, obviamente, que não. Né? Só por solicitação judicial que o juiz, né, e mesmo assim nem o juiz deveria ter, né, sem autorização do próprio trabalhador. Entendi. Porque o prontuário está sob a guarda do médico, mas é do trabalhador. Né? Informação pessoal, né? Gente, estamos chegando já no fim, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta de algo que realmente está aí na boca de todo empresário, está todo mundo preocupado, que é a alteração de NR1. Alteração, o que mudou. Posso falar? Então, eu quero que vocês... Que, inclusive, eu tive um bate-papo com o Edu, doutor, e aí eu fiquei extremamente assustado
É uma informação que faz total sentido, eu sempre tive esse cuidado na minha empresa, mas quem está liderando a tua ponta, né? O teu colaborador lá. Então, o quão importante é a gente ter esse mapa. Então, eu quero que o senhor fala um pouquinho desse... Vamos deixar o Edu falar, mas se resume a 2 palavras: riscos psicossociais. Né? O Edu vai falar, mas assim, eu acho que a gente vai ter que ter em breve um novo podcast focando nisso, porque é a questão do momento, de fato. Sim, né? sim. Edu, quer falar? Como dizem, né? A nova NR1. Tá. Não é a nova NR1. Mais um sensacionalismo não é de nova, Instagram. Né? Mais um sensacionalismo. Ela teve uma alteração recente, né? E a gente passa a ter que gerenciar dentro do PGR os riscos psicossociais. Né? A gente tem que identificar, a gente tem que mapear se existe, onde existe, para qual setor e colocar no plano de ação, como qualquer outro risco. Né? Então, antes disso, a gente estava mais focado em risco químico, físico, Antes de biológico, 2022, né? ergonômico e de acidentes. Agora, a gente vai ter que focar também nos riscos psicossociais e promover as ações de melhoria que devem ser promovidas. É um treinamento de uma liderança, é alguma ação de motivação, então, que são os riscos psicossociais. De Mitigação. Quais são os riscos psicossociais, para que a gente tenha aí uma noção melhor? Assédio, horas excessivas de trabalho, que vão são causar riscos o ergonômicos, burnout, né? Muita gente não sabe. Os psicossociais são ergonômicos. São ergonômicos. São riscos ligados à organização do trabalho, né? Ou estão relacionados com a carga de trabalho, né? Com a intensidade do trabalho, com o número de horas excessivas de trabalho, ou com estilo de liderança, com liderança com comunicação mais violenta ou mais desrespeitosa, o assédio, como o Edu falou, a cooperação entre os colegas, a possibilidade do trabalhador ter a sua vida pessoal e a vida profissional, de certa forma, equilibrada. Por exemplo, se ele está com um filho doente, ele tem que ter a possibilidade de acompanhar esse filho no hospital. Né? A carga psíquica relacionada à própria atividade. Então, tem muitos trabalhadores que vivem uma realidade de conflito diário, como, por exemplo, o pessoal de telemarketing, que recebe reclamações, ou então o pessoal que faz cobrança por telefone e tal. É muito ruim para você receber uma cobrança, mas é ruim também para quem está fazendo, né? Que não é o dono do negócio, é um empregado que está ali para defender a cobrança os direitos do empregador dele, mas ele é só um empregado, né? E ele acaba tendo que entrar em atrito muitas vezes, e ele tem que saber como evitar esse atrito, ele tem que ter mecanismos ali de alívio dessa tensão. Então, são várias questões relacionadas ao ambiente de trabalho. Isso que é importante, e não ao trabalhador. Tem muita gente achando que a avaliação psicossocial, de risco psicossocial, é uma avaliação da saúde do trabalhador. Não, não é. É totalmente diferente da avaliação psicossocial para quem vai, por exemplo, trabalhar em altura ou operar uma máquina perigosa. Aí sim, é uma avaliação de como está o trabalhador naquele momento, para saber se ele está apto para trabalhar em altura ou para dirigir um ônibus ou uma máquina perigosa, etc. Não, a avaliação psicossocial que a NR1 exige é uma avaliação do trabalho, do ambiente de trabalho, relacionada à maneira como o trabalho se organiza naquela empresa. Para definir o que pode ser melhorado ali, para garantir a diminuição da carga de estresse, né? Se for para falar uma palavra só, vamos falar estresse sobre o trabalhador. E deve estar dentro do PGR. Isso tem que deixar muito claro, tem que estar mapeado dentro do PGR. Tudo onde começa, né? Como nós falamos aqui, né? Ali onde começa todo o raio-x da... Isso, não adianta você contratar um profissional para fazer um trabalho dentro da tua empresa, motivacional, e achar que está fazendo NR1. Não é. Isso tem que estar mapeado dentro do teu PGR. Gente, eu vou fazer só uma colocação do que nós conversamos lá, quando nós batemos esse papo, e me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu entendi, até a cadeira, é isso? Dependendo da função, tem que ter uma cadeira diferente, tem uma... Não são só as questões... Quando a gente fala disso... Eu tô indo no basicão, assim, tá, Edu? Tô indo bem no basicão, né? Quando a gente fala disso psicossocial, a gente não fala somente
Eu digo da NR1. Sim. Tem que ter esse cuidado, né? Ó, deixa então eu abordar isso rapidamente. A cadeira adequada, assim como postura, movimento, etc., são riscos ergonômicos. O risco psicossocial também é um risco ergonômico. Os riscos ergonômicos estão na NR17 e a NR1 ela é a norma-mãe que reúne todas as normas regulamentadoras e cria o GRO-PGR. NR1 é isso, ela cria o GRO-PGR e cria a obrigação de gestão, né? Então, está lá a cadeira, como também que é um risco biomecânico, ergonômico, como também está o psicossocial. Tá. Né? Então, a cadeira, sim, ela tem que ser adequada para o tipo de trabalho. Você tem bancadas que são mais altas, bancadas que são mais baixas. Você tem trabalho em que o trabalhador fica o tempo inteiro sentado o dia todo, ele tem que ter pausas, tem que ter uma cadeira com apoio lombar, com regulagem de altura. Se ele digita, ele tem que estar na altura adequada, né? Tem que ter um apoio para o braço. Então, tem uma série de coisas que tem que ser avaliadas. Né? É isso mesmo que você falou, tá? Da cadeira, né? Da Ao cadeira. ambiente de trabalho que pode gerar um estresse para o trabalhador. Tudo. Isso muito legal, gente. Para prevenir doença, né? Então, na verdade, tudo isso é para você cuidar, para que ninguém fique doente no seu ambiente e você tenha ali uma produtividade, tem lucro no final das contas, né? Exatamente, legal. E evite problemas futuros, proteja o trabalhador, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu, como empresário, eu não quero ficar sem o meu colaborador. Então, o que a gente tem que fazer, tem que cuidar deles, tá? Gente, À medida que você protege o trabalhador, você está protegendo a saúde do negócio também. claro. Você está evitando multas, você está evitando processos, você está tendo pessoas que trabalham com melhor disposição, né? e com mais bem-estar. Então, vão trabalhar melhor, vão produzir melhor também. Né? Então, é isso que eu falo, pode ser um ganha-ganha. Né? Na verdade, os gastos com saúde ocupacional são um investimento. Sim. Né? Você está aplicando na tua empresa para ter um negócio mais saudável e trabalhadores que trabalham mais bem dispostos. E que dá retorno financeiro, sim. Com certeza. Gente, não tem nada pior do que trabalhar num ambiente ruim, pesado, né? Pô, não é bacana. É legal a gente acordar e querer ir trabalhar, estar num ambiente bacana, né? Eu acho que isso tudo é o que a LaborMed pode auxiliar, pode ajudar, vigiar, direcionar, né? É isso aí. Olha, gratidão gigante. Tem muita coisa para a gente poder falar ainda. Né? O tempo é curto. Então, assim, Edu, muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado por todas as informações. O que vocês me trouxeram para mim como empresário é valioso demais. É uma pena, repito, o empresário tem que ter esse cuidado com a saúde ocupacional, né? Com a saúde do trabalhador, com o ambiente de trabalho, agora que a gente acabou de falar também. Dr. Cardoso também. Bárbara, muito obrigado, mas eu vou pedir para as considerações finais rapidamente. Edu? Agradeço a oportunidade, acho que a gente tem muito papo pela frente, tem outros aí, SST em dia, né? Se depender da LaborMed, a informação vai chegar para todo mundo, né? Acompanhe a LaborMed aí nos nossos canais oficiais, aí, Instagram, esse trabalho todo vai para o nosso canal também do YouTube, tá? E fiquem à vontade de entrar em contato, que nós estamos aqui para ajudar também, né? Independente de ser cliente ou não é cliente, a LaborMed está aqui para ajudar. Muito bacana, obrigado, Edu. Doutor? Eu também quero agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, de apresentar essas questões que, para mim, são questões de uma vida. Né? Eu dediquei a minha vida inteira à saúde ocupacional, a minha especialidade. E seguramente a gente vai voltar outras vezes, vai fazer outros eventos. Eu acho que o próximo deveria estar voltado, sim, para risco psicossocial, porque é a batata quente do momento. E de extrema importância. Né? Exatamente, é de extrema importância. Basicamente isso, e deixar aqui destacado, o Edu falou aí, com cumplicidade, né? Para que a gestão aconteça, a gente tem que ter a participação, a cumplicidade do nosso cliente, né? O cliente precisa entender que ele precisa fazer a gestão, é isso que a NR1 exige. Não adianta ele pegar os programas que a LaborMed faz e não implementar. Sim. Nos procurem, discutam com a gente, peçam orientação. A gente pode deixar a cadeirinha do lado ali do RH dele, como o Edu falou, né? Para que saia tudo correto. É isso que a gente precisa
começar a deixar bastante claro para todo mundo, né? Bacana, doutor. Muito obrigado, viu, Bárbara? Suas considerações finais, por favor. A gente preza bastante por essa parte educativa, né? Deixar mais transparente para o nosso cliente, para o nosso público, para o empresário de uma forma geral, o que a gente faz. Então, ter essas oportunidades de falar sobre o que a gente faz, o porquê que a gente faz, eu acho extremamente importante. Eu acho que traz uma qualidade maior para a prestação do serviço. Eu acho que o cliente consegue ficar mais de olho na gente, faz com que também a gente seja melhor e com que a gente também consiga fazer mais por ele, né? Que a gente consiga evoluir enquanto sociedade, enquanto ser humano também. Muito bom, viu? Obrigado. Gente, olha, eu agradeço grandemente. Como empresário, essas informações são de extrema importância. Agradeço a contribuição de cada um de vocês. Foi um prazer inaugurar, né, esse primeiro episódio do SST em Dia e vamos para o próximo. É isso aí. Bom, um grande abraço para você que nos acompanhou, que esteve aqui até agora. O meu muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.